pessoal, Curitiba 0, Sport 1, Guto Ferreira demitido. O vídeo demorou hoje para sair porque a gente ficou aguardando até o desenrolar dos acontecimentos que, convenhamos, estavam bem delineados quando o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo apitou o final da derrota do Curitiba para o Sport por 1-0. Ia ser mandado embora o Guto Ferreira e ia ficar mais uma vez nas sombras e preservado o CEO do Curitiba. E mais uma vez isso aconteceu. E mais uma vez o Curitiba repete o seu caderninho. Porque o Curitiba demorou apenas 2 rodadas a mais do que no ano passado para demitir o seu treinador. Assim como no tempo do Antônio Oliveira, agora com o Guto Ferreira. O Curitiba é eliminado do campeonato estadual, está numa situação ruim na temporada, a diretoria mantém o técnico, lhe dá aí mais de um mês de treinamentos, ele começa a disputar a competição, ano passado a A, esse ano a B, mas na primeira derrota o técnico é demitido. É o mesmo cenário, e se você for ver, tem problemas técnicos, tem problemas táticos, tem questões de organização, tem lesões, o cenário é todo igual. O Curitiba acaba se repetindo como se fosse um lapso temporal, em que você acorda, faz tudo errado, dorme querendo melhorar, mas daí se acorda e faz tudo errado de novo e continua fazendo isso. Curitiba perdeu para o Sport porque o Sport é melhor que o Curitiba. Curitiba talvez tenha feito os seus 20, 25 minutos melhores na temporada, logo após sofrer o gol, logo após a alteração do Guto Ferreira. O Guto que mostrou, inclusive, que naquele momento a convicção dele tinha ido para o espaço, porque ele tirou o Lucas Ronier para montar um time mais marcador. Esse time mais marcador deu espaço para o Lucas Lima cruzar e o Gustavo Coutinho fazer o gol da vitória do Sport, que é muito bem arrumado pelo Mariano Sosso e tem um time bastante interessante. E é esse o adversário, esse time que luta pelo acesso com o Curitiba. Aí o que acontece? Entra o Lucas Ronier, o Curitiba melhora, tem o gol impedido do Friso, tem chegadas mais perigosas, cruzamentos do Lucas de um lado, do Jamerson do outro. O Curitiba melhora. Só que daí volta o Curitiba para o segundo tempo e ele piora. O Guto coloca o Rodrigo Gelado e faz praticamente a mesma coisa que o Jamerson, que já não tinha feito muita coisa no primeiro tempo, e coloca o Wesley Pomba, que tropeça na bola, que se perde, né? O termo que o Marcelo Ortiz usou na nossa transmissão na Banda B é aquele termo antigo, mas se aplica à perfeição, maçaroca. E o Curitiba não pode depender de Wesley Pomba para lutar pelo acesso. Erro de montagem de elenco. Só que o Guto Ferreira também não tinha repertório. O Gelado entrou no mesmo lugar fazendo a mesma coisa que o Jamerson. Então o Curitiba não mudou taticamente no segundo tempo. Ele só foi perdendo volantes, né? Porque daí aos poucos o Guto foi tirando o Sebastião. Primeiro já tinha tirado o Bernardo, depois tirou o Sebastião Gomes, depois tirou o Morelli, deixou o Giovanni Meurer numa situação delicadíssima. O Sport teve 2 chances para ampliar a vantagem e o Curitiba praticamente não criou no segundo tempo, à exceção daquele chute do Lucas Ronier para fora. Chutou muito, mas para cima, para longe, no repórter, no Vocoxa, todo mundo foi atingido, menos o gol. Curitiba perde o jogo, fica aí quase 1 hora para sair a definição e acontece o esperado, que é a queda do Guto Ferreira. E agora? O que vai acontecer com o Curitiba? Ponto 1. Inevitável. Haverá uma pressão forte para que venha um técnico com grife. Né? O Curitiba não vai poder fazer uma aposta. A diretoria já está muito pressionada e certamente vai contratar um técnico de grife justamente para tirar a pressão dos seus ombros e jogar tudo nas costas desse novo técnico. O Guto sair está certo. Claro que tinha que ter saído antes. Hoje ele sai para aliviar de novo a pressão sobre a diretoria. Diretoria que praticamente é diretoria de 2, né? Ou de 3, porque tem o nosso glorioso diretor financeiro, que virou até protagonista algumas vezes. Mas o Curitiba hoje ele é controlado por uma única pessoa, o seu CEO, Carlos Amodeu, que não aceita a crítica, que não aceita o contraditório e que manda reprimir com violência os protestos contra ele, contra o Guto Ferreira, como aconteceu hoje aqui no Couto Pereira. Profundamente lamentável. Os torcedores trazem uma faixa, ficam pacificamente com a faixa estendida e vêm os seguranças e reprimem, inclusive com violência, as ações dos torcedores. Manifestação pacífica, todas elas valem. E o Curitiba demonstrou uma falta de respeito ao contraditório.
o que me parece ser a característica do seu homem forte no momento. Quem vem? Não dá para ter a mínima ideia, porque o Curitiba sempre muda radicalmente de perfil. Vem um estrangeiro? Vem um Luxemburgo? Vem um Carpini? Não vou arriscar. Só sei que o Curitiba precisa mudar ainda muito mais coisas do que trocar o treinador apenas. Mas uma coisa já foi feita, o Guto Ferreira está fora. Vamos ver os próximos passos do Curitiba nessa temporada. Um abraço.